Ei, gente, boa noite, tudo bem? Estão me escutando? Boa noite, professor. Sim, Pessoal, hoje eu vou daqui a pouco, eu vou até fechar a câmera. Eu tô um pouco doente, né? Um pouco, não muito. Eu tô febril só que eu resolvi fazer o web mesmo assim, que é o nosso último encontro, né? Do semestre. E aí eu queria conversar com vocês, né, sobre, né, esse último conteúdo e também sobre a avaliação. Então, eu vou tentar ser bem breve, né? E aí a gente vai conversando. A primeira coisa que eu queria falar é que a atividade que era para entregar hoje, atividade 2 do bloco 3, eu posterguei ela, né? Os meninos estavam solicitando, eu posterguei ela para segunda-feira, dia 17. Não sei se vocês perceberam, mas ela é praticamente o final da atividade um, né? Foi um erro meu na atividade um, não ia colocar aquele conteúdo da página 114 e acabou ficando. Então, era assim, quem fez a atividade um já está praticamente pronta a atividade 2, a atividade um da página 114, né, que são, eu acho que mudam um ou dois exercícios, né, que eu mudei algum exercício para entregar na atividade 2. Então, vocês observem isso aí. Quem tiver feito toda a página 114 da atividade um já está praticamente com a atividade 2 pronta, tá bom? Que trata dessa questão da transformação, né, a partir da matriz de transformação de uma transformação linear. Né? Toda transformação linear, a gente consegue associar a ela uma matriz, né, que relaciona a base de onde ela sai, né, do domínio, com a base de onde ela chega, que é a nossa imagem. Né? A matriz de transformação é isso. É uma forma simples, né, de descrever, né, as componentes dessa transformação linear dada, tá bom? Eu estou mostrando aí o cronograma, eu fiz várias alterações ao longo do semestre, né? Depois vocês dão uma olhada. Esse último conteúdo, inclusive, no último bloco, né? Ele não, o bloco 4, mudança de base, ele não cai na avaliação, tá? Então, o conteúdo da avaliação vai até o bloco 3, que é as atividades que vocês, né, estão fazendo aí. Eu disponibilizei uma atividade 3 hoje, né? Depois vocês dão uma olhada lá. É uma atividade bem simples, relativa à transformação de uma figura plana no plano, né? E aí eu coloquei a data de entrega dela, ela tem duas partes. A primeira parte vocês vão fazer para entregar no dia 19 e a segunda parte para entregar no dia 26. A segunda parte, na verdade, é o desenho do polígono que está previsto na atividade no GeoGebra. Né? E a ideia é trabalhar com a matriz que a gente fala de transformação. Quando eu uso uma transformação linear no plano, imagine o seguinte: se eu tiver pontos desse plano, dependendo dos valores da matriz, vamos supor que é uma matriz t de x e y igual a 3x, 4y, né? Então, ela multiplica 3 pela primeira componente e multiplica 4 pela segunda componente. Deixa eu escrever isso. Espera aí só um pouquinho. Eu coloquei no chat o link dessa Jamboard, que é o... Nem é Jamboard, agora é Miro, né? O quadro que a gente usa aqui. Mas, para vocês acessarem o quadro, vocês precisam copiar, não clicar no link e abrir ele, vocês precisam copiar o link e abrir no Google, né? Se vocês clicam direto aí no chat, isso é um problema do Meet, né? Ele não abre direto, você tem que copiar e colar em outro local. Né? Isso é para ter acesso já a essa tela que a gente vai fazer hoje. Né? Eu normalmente disponibilizo lá, mas quem já copiar o link já vai ter acesso à tela, tá? Então, essa atividade 3, gente, é o seguinte, ó, vamos supor, eu falei do exemplo dessa transformação, ó tá grosso aqui, peraí. Ela faz t de x e y igual a, eu fiz isso, né, 3x, 4y. Ou seja, é uma transformação linear. Ela multiplica 3 pela primeira componente e multiplica 4 pela segunda componente. Então, qualquer vetor que eu pegar aqui do domínio, né, é uma transformação que vai do plano no plano. Né? Então, o domínio dela está contido no plano e a imagem também. E aí, o que acontece? Se eu quero pontos específicos, vocês vão ver que a atividade 3 é ver como é que ela faz, o que acontece com o polígono.
né? Eu coloquei uma coisa bem simples, que é um polígono, para vocês verem quando vocês aplicam uma determinada transformação, né? Ele pode esticar, ele pode diminuir, ele pode inverter, né, de posição, ele pode rotacionar, ele pode transladar. E lá na apostila eu indiquei, tem todas essas características, né? Quando ele expande, rotaciona, translada, e isso, né, é uma transformação linear que faz isso, e a gente tem a matriz dessa transformação. E aí, o que acontece? Quando, na atividade, eu só pedi para expansão ou contração, né, que é quando você aumenta ou diminui, né, então nem tem rotação, é uma coisa bem simples para vocês verem, né, a aplicação da transformação linear nessa questão de expansão de figuras planas, que também poderia ser de figuras espaciais. Então, lá vocês vão ter um polígono, então vamos supor que eu tenho um. E eu pedi até que a primeira parte vocês não vão fazer no GeoGebra, e aí o que acontece? Vocês vão fazer no caderno. E aí, nessa primeira parte, é necessário que o desenho do gráfico, né, da transformação no gráfico, precise ser no papel quadriculado, igual desse quadro aqui. Né? Se você não tiver o papel quadriculado, basta fazer os quadradinhos aí numa folha A4 mesmo, né? Então, vamos supor que eu tenho uma transformação com esses vetores aqui, ó. O vetor nulo, né? Um ponto A aqui, o vetor nulo, que são os vértices, né? Esse vetor aqui, né? Então, isso aqui são vetores, tá, gente? Né? Eles são pontos a partir do momento que você olha para o vértice do polígono que você for fazer. Mas, a princípio, isso aqui é o vetor, ó, o vetor 0, 0. Isso aqui é o vetor V, né? Lembra lá de geometria analítica? Então, aqui é o vetor 2, 0, né? Ó. A rigor, você tem que desenhar o vetor aqui, ó. O vetor 2, 0 é o quê? Ele tem origem no plano e a extremidade dele é a indicação aqui da componente, 2, 0. Aí você tem o vetor, vamos pensar que você tem um vetor 2, 2 e o vetor 0, 2, né? Então, você tem o vetor U, 0, 0, o vetor V, 2, 0, o vetor W, 2, 2, de coordenadas, né, componentes, e o vetor K, de componentes 0 no X e 2 no Y. Então, quando você faz isso, olha, as extremidades desses vetores, elas geram um polígono, né, que no caso aqui é um quadrado. Eu fiz um bem simples. E aí você vai lá e desenha um quadrado, né? Isso é o polígono no plano cartesiano normal. Quando eu aplico essa transformação, vamos diminuir o valor aqui para não ficar muito grande. Quando eu aplico uma transformação simples aqui, ó, né, vamos supor que é 2x, né, e 3y. Poderia ser só 2x, por exemplo, tá? Então, vamos supor que eu aplico essa transformação em todos esses vetores. Né? Então, quem que vai ficar o t de u? Né? Quem que vai ficar o t de v? Quem que vai ficar o t de w? E quem que vai ficar o t de k? Quando você aplica a transformação, isso aqui é bem simples, basta você fazer a multiplicação aqui, né? O vetor v, u, é o vetor 0, 0, né? A transformação dele vai continuar sendo o vetor nulo. O vetor v é o vetor 2, 0, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4 e 0. O vetor w é o vetor 2, 2, então vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4 e 3 vezes 2, 6. E o vetor k é o vetor 0, 2, vai ficar 0 e 6. Então, a partir do momento que você aplicou essa transformação, o que acontece? Você vai gerar um novo gráfico, uma matriz de expansão. No caso aqui, está expandindo o meu polígono, porque eu peguei valores positivos. Eu podia ser uma matriz de contração. Né? Se fosse menos 2x e 3y, né? Ele ia contrair em relação ao eixo x e expandir em relação ao eixo y. Então, depende do valor do k que você coloca aqui, tá? Então, quando você trabalha com essa nova matriz expandida, né, com essa transformação aplicada nos vetores que você considerou, o que vai acontecer? Né? Aqui vai ter o t de u, o vetor t de u, aqui não é mais o u, é o t de u. Né? Então, a transformação ela o quê? Leva esses vetores nesse outro vetor.
E aqui você tem que identificar qual que é a matriz dessa transformação. A atividade é só isso aqui, tá? E aí, ó, o vetor V, ele foi levado para o vetor 4, 0, né? Então, 1, 2, 3, 4, 0. Sai da origem e vai para cá. Isso aqui, eu estou desenhando só as extremidades, tá, gente? O vetor W, 4, 6, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, né? Só mais um aqui. 6. Deixa eu diminuir aqui. 1, 2, 3, 4. O W ficou aqui. E o vetor K, 0, 6, que é esse vetor aqui. Então, quando você aplicou essa minha transformação, ela expandiu aquele quadrado que você tinha numa figura, né? Que não é uma figura proporcional igual existia, né? Agora ela virou, na verdade, um retângulo, né? E isso, gente, usa, né? O computador, ele usa isso aqui o tempo todo, esse software de edição. Então, o que vocês vão fazer é isso aqui, a transformação e identificar essa matriz. O que que acontece? Quando você expande, lá depois eu pedi para vocês desenharem um desenho qualquer aqui dentro desse quadrado. Tem que desenhar observando o papel quadriculado, né? Por isso que eu pedi para desenhar um papel quadriculado. Cada um vai fazer um desenho, pode ser o que for, né? Sei lá, desenha um sorriso, desenha um coração, desenha o que for. Quando você expande, é como se... Eu vou tentar fazer aqui, ó. Nossa Senhora, eu fui tentar fazer um coração, ficou horroroso. Virou uma boca, né? Esse desenho que você fez aqui, ele também vai expandir aqui, né? Ele não vai ficar na mesma proporção, né? Normalmente os editores de texto, eles pedem para escolher, né? Então, se continua ou não na mesma proporção e tudo mais. Então, ó, quando você expandir aqui, esse coração, ele já estava deformado, né? Mas ele vai ficar mais deformado ainda, né? Então, é vocês olhar a essa matriz, né? A partir de um desenho, ver como é que fica. Então, a atividade 3 é isso. Nesse primeiro momento, vocês vão fazer isso na mão, né? E o que eu pedi depois, na segunda parte, que vocês vão entregar só no dia 26, é fazer esse polígono que está lá na atividade, né? Lá não é um quadrado, é um polígono, fazer ele no GeoGebra, né? Então, vocês vão fazer isso aqui no GeoGebra, que é trabalhar com vetor no GeoGebra, né? E polígono, tá? Observem também, deixa eu mostrar aqui, eu indiquei um material lá para vocês, conteúdo, tem nas páginas, né, da apostila, das apostilas que a gente está trabalhando, quais os locais que tem esses conteúdos. Cadê a... Deixa eu localizar aqui o... Só um segundo, gente, eu tô achando É uma atividade, na verdade, bem interessante. Depois, né, até que vocês leiam com calma ela toda, que ela fala da rotação, da translação, é bem bonitinho o que faz lá. Né? Achei. É um texto, né, de uma atividade de um laboratório de matemática, onde ele trabalhou com essas ideias de aplicação da transformação linear. E eu coloquei esse link lá para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aí vocês vão ver lá direitinho e vão, né, estudar como é que encontra essa matriz de transformação. Vocês estão conseguindo ver a apostila aí? Já apareceu? Então, tá a matemática aplicada a jogos, tá? Sobre a expansão, vai ter muita coisa aqui, mas dá para ler com calma tudo depois, tá? Ele vai falar sobre a matriz de transformação. E aí, tá vendo aqui, ó? Esse quadrado aqui, ele usou essa transformação para expandir nesse outro losango, né, todo desregulado. Se você faz um desenho dentro dele, obviamente esse desenho vai desconfigurar. Mas é exatamente isso que os softwares fazem quando você manda expandir ou desenhar, fazer o desenho. Né? Aí aqui tem uns exercícios da matriz, olha, que tipo de transformação essa matriz gera, né? E aí tem a resolução,
Aqui a ideia que eu falei, né, de colocar uma figura qualquer só para ver o que aconteceu. Aí tava, essa aqui tem a parte de rotação, né? Aqui tá vendo que rotacionou a figura. Ela roda, né? Transladar é sair da origem ali. Ela pode transladar como se fosse andar 3 unidades para o lado do eixo X, subir 2 unidades para o Y, e por aí vai. A gente viu muito isso em geometria analítica. E aí tem a rotação, né? E lá na página 12, que é a atividade, inclusive eu tirei daqui, né? A que vocês vão fazer. Aí tá dando esse exemplo aqui, olha, dessa figura, né? Que ela foi contraída na altura e expandida na horizontal. Né? E fala qual que é a transformação, matriz de transformação dela. E ele vai falando aqui várias coisas para vocês verem com calma depois. E a atividade, na verdade, é essa aqui, ó. Eu dei um print aqui, já está disponível lá no Moodle. Que é encontrar a matriz de transformação que dobra a altura e triplica a largura de objetos planos. Né? E aí você vai aplicar essa transformação nesse polígono aqui de 5 lados, beleza? Então, essa é a atividade 3, na verdade, que já está disponível, tá, gente? Como eu disse, tem 2 partes. Uma parte vocês vão entregar no dia 19, que é a parte escrita, e a parte do GeoGebra vocês vão entregar só no dia 26. Lembrando que a prova, então, vai cair até o bloco 3, né? O conteúdo até o bloco 3, não vai cair o conteúdo do bloco 4, que é mudança de matriz, a gente nem mexeu com isso ainda. Eu já disponibilizei a correção dos exercícios da atividade 1, né? De transformação linear do bloco 3, vocês dão uma olhada lá depois. Alguns exercícios eu já tinha feito na web do 6º encontro, então não coloquei lá de novo, não. Aí tem que ir lá na web para ver, tá bom? Pode falar, Maria. Eu não estou te escutando, não. Eu não estou te escutando, não, Maria. Você está falando? Deixa eu ver se você colocou alguma coisa no chat aqui. Vai cair a unidade 2. Ah, tá. Os blocos anteriores, o Maria, eles acabam sendo contemplados porque o conteúdo de álgebra linear, ele é acumulativo. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar a transformação linear, você está estudando matriz, propriedade de matriz, então, assim, não vai cair questões específicas dos blocos 1 e 2. Mas o conteúdo é de transformação linear, tudo sobre transformação linear. Mas dentro de transformação linear, a gente resolve sistema linear, né, para você saber se os vetores são LI, por exemplo. Então, é nesse sentido. Né? Não vai cair exercícios de matriz diretamente, não. Mas a matriz está embutida, né, igual a matriz de transformação. Ela está embutida dentro do conteúdo de transformação linear. Então, o conteúdo é transformação linear, tá bom? Deixa eu colocar um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, olha, deixa eu copiar aqui. Seja T de R3 em R2 a transformação dada por, né, ó, T de x, y, z, né, ela sai do espaço, vai ser o quê? 2x menos y mais e 3x mais y menos 2e. Então, essa aqui é uma transformação linear. Pessoal, minha internet está travando muito aqui. Eu tô ficando mais cansado. Eu vou desligar minha câmera, tá? Eu estava explicando no início que hoje eu estou um pouco doente. Então, olha, vamos supor que eu tenho bases dessa transformação, né? Então, vamos considerar a base A como sendo os vetores V1, V2, V3. A base de transformação, né? A base de
a base do espaço R3, que é do domínio. E B, com os vetores U1, U2, a base do R2, que é da imagem. Lembra, gente, que vários dos exercícios que vocês estavam fazendo, principalmente esse que eu corrigi, da atividade 1, quando você não... Aqui no exercício ele te deu já que A é base, né, de R3, e que o B é base de R2. Quando ele não dá isso aqui, vocês precisam verificar, tá? O que é ser base? Lembra? Os vetores têm que ser LI e eles precisam gerar aquele espaço ou subespaço. E aí, nesse sentido, a gente não precisa ficar mostrando que ele gera o subespaço normalmente, por quê? Quando você já tem um número de vetores dado igual ao número de dimensão do espaço, então, por exemplo, aqui o 1, vamos supor que ele não falou que o 1 e o 2 era a base de R2. Então, a base B, a base não, né? Os vetores 1 e o 2, você está querendo descobrir, vamos supor que era a base de R2. Basta verificar se eles são LI. Porque se eles forem LI, como a dimensão de R2 é 2, o número mínimo de vetores para gerar o R2 é 2, tá? Então, você já argumenta isso e basta verificar, então, que é LI para saber se é base, quando o número de vetores é igual ao número da dimensão. E, normalmente, os exercícios, eles trabalham com esse número igual. Às vezes, tem um número a mais. Vamos supor que aqui tivesse V1, V2, V3 e V4. Lembra? O número mínimo de vetores para gerar um espaço é o número da dimensão dele. Então, se esse espaço, a dimensão é 3, do R3, o número mínimo de vetores é 3. Mas 4 vetores também podem gerar. E aí, do R3 não, né? Vamos supor que era um subespaço. E aí, você teria que verificar se ele era... Um deles é LD. Você já sabe que é LD. Então, você teria que excluir esse vetor para considerar que é base, tá? Aí, você verifica lá no procedimento de verificar se é LI ou LD, para você descobrir isso quando você não sabe que é base. Nesse caso aqui já sabe, então tá mais fácil, né? E ele deu quem são os vetores, né? Ó, o vetor V1 é o vetor 1, 1, 1. O vetor V2 é o vetor 0, 1, 1. E o vetor V3 é o vetor 0, 0, 1. O vetor U1, né? Que é o vetor lá é o vetor 2, 1. E o vetor U2 é o vetor 5, 3. Então, esses são os vetores. Olha, ele fala, considere essa transformação linear, considere essas bases, e ele pede, então, para determinar a matriz de transformação da base A na base B. Né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? É isso que eu queria resolver com vocês aqui hoje. Né? Olha só. Quando eu quero achar essa matriz de transformação, lembra a primeira coisa é o seguinte: o número de vetores das bases, você já sabe qual que é a ordem dessa matriz. Né? Então, olha só, se eu tenho 3 vetores na base A e 2 vetores na base B, a matriz vai ser de ordem 2 por 3. É o contrário, tá? Primeiro vem a ordem da base de baixo e depois a ordem da base de cima. Né? Então, isso aqui eu já sei com a matriz desse estilo aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, A11, A12, A13, né, com a matriz com 2 linhas e 3 colunas. Desculpa, aqui não é bem não. É A. Estou usando A. Então, aqui vai ter A21, A22, né? Tá vendo que aqui a gente usa o conteúdo de matriz, né? E A23. Então, olha só, essa é a matriz que eu estou querendo descobrir quem são esses As, ó. Como que a gente vai descobrir isso? Justamente usando esses vetores da base. Pelo o que a gente sabe do que é o conceito, né, de transformação de matriz a partir da transformação dela na base A na base B. O que acontece? Essa coluna aqui, gente, ela sempre vai ser a imagem dos vetores, a coordenada. Percebam que ela sai de R3 para R2. Então, quando eu calculo a imagem do vetor T de V de 1, né, ele vai ter 2 dimensões, ou seja, 2 coordenadas. Então, isso aqui é a imagem do primeiro vetor,
né, pela transformação T, em relação à base B. Esse aqui é a imagem do vetor V2 em relação à base B, e esse aqui é a imagem do vetor V3 em relação à base B. E é isso que a gente vai achar. Se eu acho qual que é a imagem em relação à base, eu consigo descrever quem é a minha matriz de transformação. E como é que a gente acha esse T de V de 1, T de V de 2 em relação a B, né? Em relação à base, tem que lembrar de colocar isso, tá? Para não se confundir depois, porque às vezes ele pode pedir T de A de B e depois T de B de A. Pode mudar essa ordem, né? Que é o que a gente vai ver como faz isso mais rápido lá no conteúdo do bloco 4. Mas tem que observar só a ordem que você está pedindo. Lembrando que é sempre a ordem do número de vetores da base de baixo pela, né, base de cima. Não confundam isso aqui, né? Senão vocês vão se confundir todo e acabar errando o exercício. E aí você tem que achar, então, ó, quem que é o T de V de 1? Como é que eu uso? Como é que eu acho isso aqui em relação à base B? É simples, ó. Quem que é o V de 1? Olha ali em cima. O V de 1 é o vetor, vamos só conferir aqui, 1, 1, 1, né, ó? O vetor V2 é 0, 1, 1. Então, o vetor V de 1 é o vetor 1, 1, 1, 1. Então, quem que é o T dele? Né? Ó, quando você aplica ele na transformação, em relação a qualquer base? Não, em relação à base B. Você já sabe quem é esse vetor por conta da sua matriz de transformação, olha. Né? Olha, você já tem a transformação linear. Então, você calcula o T de 1, 1, ó. É simples, ó. No lugar do x, do y, do z, você coloca 1. Ficar 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Mais 1, 2. Então, é 2. E aqui, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. E menos 2, 2. Então, a imagem de... todo mundo entendeu aqui, gente? Então, T de 1, 1, 1 vai dar 2, 2. Se alguém não tiver entendido, me fala, por favor, tá? Então, você calculou a imagem do T de 1, 1, 1. Dá 2, 2. E faz isso para todos eles, né? Ou você já acha essa matriz aqui, ó, que não é difícil. O que acontece? Aqui é só a imagem do T de V de 1. Você quer achar a imagem do T de V de 1 em relação a B. O que você faz? Olha só, gente. Se a imagem do vetor ela pertence ao conjunto imagem, que é o R2, e esses vetores 1, 1 e o 2 geram R2, significa que qualquer vetor na imagem, vocês concordam que esse vetor que está na imagem, né? Ó, a transformação é uma aplicação, né? Ó, ela sai desse conjunto aqui de R3 e vai em R2. Aí aqui, olha, se eu tenho o vetor V1 que eu coloquei aqui, 1, 1, 1, ele está indo para o vetor 2, 2, pela transformação T. Se esse vetor 2, 2 pertence à imagem, né? Isso é claro. Então, 2, 2 pertence à imagem dessa minha transformação. Se ele pertence à imagem da transformação, significa que ele pertence a essa base da imagem, do R2, que é onde ela chega. E se ele pertence a essa base, significa que ele pode ser escrito como combinação linear de qualquer base desse R2. Né? E é isso que a gente vai encontrar. Né? Eu vou escrever 2, 2 agora, ó, como combinação linear. Né? Eu acho quem que é o A1, que é o que a gente está procurando. Né? Quem é o A e quem é o B, tá? No caso aqui, que multiplica a base. Ó. A base de R2 é o vetor, vamos olhar aqui em cima, 2, 1, o outro eu esqueci. O 1 e o 2, né? O vetor 1 é o 2, 1. E o vetor o 2 é o 5, 3. Então, a gente vai... É o coeficiente, né, de A1 que eu estou querendo descobrir, vezes 2, 1, mais o coeficiente A2, 1 que eu estou querendo descobrir, vezes o 5, 3, que é o outro vetor da base R2. Compreendido até aqui? Com esse sistema aqui, esse aqui é um sistema. Eu acho quem são essas duas componentes. Faço isso para todo mundo. Tá? Faço essa mesma coisa para todo mundo. Então, esse aqui vai ficar o quê, né? Ó, 2A1, né? Ó, 2A1 mais 5A21
é igual a 2. Né? Igualdade, operação entre vetores, né? É soma, multiplicação por escalar e igualdade. Se dois vetores são iguais, se as componentes correspondentes são iguais. E aqui vai ficar 1A11, né? Que é A1, mais 3A21, que é igual a 2. Obviamente, você consegue fazer substituição aqui, isola o A1 aqui, ó. Então, A1 é 2 menos 3A21. E substituir aqui em cima, né? Quem que é o A1? É o 2 que multiplica isso aqui, né? 2 menos 3A21. Então, o que demora é fazer as contas. E tem que fazer com calma, senão erra, né? E aí aqui você vai achar o A21, né? Ó, se você fazer as contas aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 6 mais 1, mais 5 vai dar menos 1. Passa o A21 para o lado de lá, ficar A21 é igual a 2 vezes 2, 4, menos 2, que é 2. Se o A21 é 2, o A11 é 2. Cadê? 2 menos 3, né? Então, 2 menos 3, A21. 3 vezes 2, 6. 2 menos 6 é menos 4. Então, A1 é menos 4. Então, você já achou quem é o A11, quem é o A21. Faz a mesma coisa para achar os outros dois, tá? E aí, então, vou fazer mais um aqui, ó. O V de 2, a gente precisa do V de 2, né? Que é o 0, 1, 1. Então, quem que é o T de V de 2? T de V de 2 é o T de 0, 1, 1. E aí eu substituo lá na minha transformação. Né? Como que eu faço? O x é 0, o y é 1 e o z é 1. Então, o x é 0, ficar menos 1 mais 1 é 0, né? E aqui vai ficar 3, o x é 0, 3 vezes é 0, e aqui vai dar menos 1, menos 2. Né? Então, vai dar menos 3, né? Menos 1, quer dizer, né? Que o x e o y são 1. O y e o z são 1, então vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. E aqui é 0. Então vai ficar 0 menos 1. Só calculei o t aqui, tá, gente? Se alguém tiver dúvida aqui, me fala, eu estou fazendo direto. Então a imagem de 0, 1, 1, né? Facilmente você encontra aqui que é o 0 menos 1. E da mesma forma, se esse vetor pertence à imagem, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Né? O t de v de 2, ó, as componentes que eu quero descobrir é A1, 2 e A2, 2. Né? Não pode esquecer isso não, senão confunde. Então, escrevam isso aqui, ó, para não confundir, né, na avaliação. Então, ó, eu não estou colocando em relação a B, não, mas é em relação a B, tá, gente? Então, aqui eu tenho A1, 2, que multiplica o vetor da base, né, ó, que é 2, 1 e 5, 3. Que multiplica 2, 1, mais A2, 2, que multiplica 5, 3. E aí eu faço de novo o sistema linear. Vai ficar 2A1, 2, mais 5A2, 2, igual a 0. E A1, 2, mais 3A2, 2, igual a menos 1. Aí eu resolvo esse sistema linear aqui. Vai ficar, se eu substituir isso aqui, ó, A1, 2 é menos 1, menos 3. Aí aqui vai ficar 5. Eu estou fazendo direto aqui, tá, gente? 5 vezes menos 1 vai dar menos 5, mais 15. Né? Então, vai dar menos 10, mais 10, aí vai dar dividido por 2, né? Que o 2 vai passar, vai dar 5. Eu faço com calma aí depois, né? Então, A1, 2 é 5, e se o A1, 2 é 5, o A2, 2 vai ser menos 2. Então, você já achou os outros dois valores. E por último, você acha o t de v de 3. Vamos lembrar quem que é o v de 3? Ó. O v de 3 é o vetor 0, 0, 1. Né? Então, a imagem dele ó, vai ficar 0, 0, 1. Vai ficar 1 e menos 2. Tá? Então, o vetor v de 3 é 1 e menos 2.
Então, ó, o t de v de 3 é o t de 0,01 que a gente fez lá, que deu 1 e menos 2. Só que 1 e menos 2, como pertence ao R2, pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Né? Ó, 2, 1 mais 5, 3. Só que quem são esses coeficientes? Os coeficientes lá da matriz de transformação que você deu lá no início. Né? Ó, é o coeficiente A13, A23. Né? Não pode perder de vista, não. Então, A13 e A23. Então, esse aqui é um A13 e esse aqui é o A23. Né? Então, esse aqui vai ficar 2A13 mais 5A23 igual a menos 1 e A13 mais 3A23 igual a menos 2. Né? Resolve o sistema linear aí, vocês vão achar que A13 vale 13 e o A23 vale menos 2. Aí você encontrou a sua matriz de transformação, né? Que ela leva os vetores da base de A nos vetores da base de B e escreve eles como combinação nuclear dos vetores da base de B. Né? Então, vai ficar... Lá o primeiro deu 2 menos 4, né? Então, sempre na coluna, né? 2 menos 4. Ah, não, peraí. Olha aqui. Tem que tomar cuidado, né? Tá vendo? Eu fiz tudo certo, já ia errando. Ó. O A1 é menos 4. Né? A posição 2,1 que é 2. Então, é menos 4, 2. O A11, né? Ele não pode mudar as posições, né? É menos 4 e o A21 é 2. Beleza? Aqui o A12. Vamos subir aqui para a gente ver. Opa. A12 é 5 e o A22 menos 2. Então, aqui é 5 e menos 2. E o A13 é 13 e o outro é menos 2. E aí você achou essa matriz de transformação, tá? Que é o que o exercício queria na letra A, beleza? A letra B, ele fala o seguinte, olha. Todo mundo entendeu, gente? Vocês estão muito calados aí. A letra B, ele fala o seguinte. Se eu tenho um vetor V de coordenadas 3, menos 4 e 2, né, então você tem as coordenadas em relação à base canônica, tá? Você considera. Ele pede para calcular o T de V de B. Né? Quais são as componentes desse vetor qualquer aqui? Né? E você vai fazer isso utilizando essa matriz encontrada. Né? O que a gente faz para fazer isso? Né? Olha, pelo teorema que a gente viu lá no conteúdo de matriz de transformação, a gente sabe que o T de V em relação a B, que é isso aqui, que a gente está querendo encontrar, ele é a matriz de transformação, que você já achou ali, T de AB, que multiplica as coordenadas de V em relação à base A, que é a base canônica do R3, que já tem aqui, né? Que é 3 menos 4 e 2. Você já tem isso, é só fazer a conta. Né? Então, isso aqui vai ficar o quê? Quando você pega V em relação à base A, isso aqui faz... sempre tem que perceber a base que ele está pedindo, né? Ele pediu para escrever V em relação à base A no exercício, tá? Vou colocar aqui, ó. Em relação à base A. Que normalmente você já pode identificar que é isso aqui, ó. Em relação à base A. Então, V, ó, é o vetor 3 menos 4 e 2. Quando é em relação à base canônica, ele pede para expressar em relação à base canônica, tá? Em relação à base... Deixa eu colocar aqui. Canônica de A. Quando fala base canônica, gente, é o jeito mais fácil de fazer. Lembra qual que é a base canônica? É o vetor 1, 0, 0, o vetor 0, 1, 0 e o vetor 0, 0, 1.
Então, ele quer expressar V em relação a essa base. É simples, né? Olha, isso aqui você pode reescrever esse vetor como sendo assim, olha, 3 que multiplica 1, 0, 0, é só isolar os coeficientes, né? Menos 4 que multiplica 0, 1, 0, mais 2 que multiplica 0, 0, 1. Tá vendo? Olha, 2 vezes 0, 0, 1 vai ficar 0, 0, 2. Aqui vai ficar 0 menos 4, 0. E aqui vai ficar 3, 0, 0. Quando você soma esses três vetores, vai ficar 3 menos 4 e 2. Beleza? Então, ó, quando eu tenho isso aqui, é simples, né? Eu posso agora analisar, né, expressar ele na base A. Né? Como que ele vai ficar na base A? Né? Como que ele fica na base A? O vetor é esse aqui, né? Ó. 3 menos 4 e 2. A base A original, não a canônica, a base A, é aquela lá, 1, 1, 1, né, que ele deu lá no início do exercício. Mais B, que multiplica 0, 1, 1, mais C, que multiplica 0, 0, 1. Né? E você resolve esse sistema aqui para encontrar os valores de A, B e C. Né? Eu não vou resolver ele aqui não, que senão a gente vai demorar muito aqui, tá? Quando você resolve esse sistema linear, né, que vai ficar A mais 0B mais 0C igual a 3. Então, você já sabe que o A é 3. Aqui vai ficar A mais B igual a menos 4 e A mais B mais C igual a 2. Né? Ó, do A ser 3, você descobre que o B vale A mais B, né? Vai ficar 3 mais B igual a 4, né? Então, B vai ficar menos 7. E o C vai ficar 3 menos 7, vai dar menos 4. Passa para lá mais 4, C vai dar 6. Então, ó, as coordenadas do vetor em relação à base A é o vetor 3 menos 7 e 6. Você achou isso aqui, ó. 3 menos 7 e 6. Em relação à base A, ó, tá? E agora você substitui nessa relação aqui, ó, para encontrar o que ele pediu. Né, ó? Esse aqui você acabou de encontrar. Esse aqui você já tem da letra anterior e você acha essa. Não precisa fazer mais conta, né? Só conta entre matrizes aqui. Então, quem que é o T de V de B aqui? Que é o que eu estou querendo achar. Né? Ó, quem que é o T de V de B? T de V em relação à base B vai ser o quê? O T de AB, que a gente achou aqui na matriz acima, que é essa matriz aqui, ó. Menos 4, 2, 5 menos 2, 13 menos 2. Vezes o V de A, que a gente achou aqui no exercício anterior, no cálculo anterior, que foi, as componentes dele foi 3 menos 7 e 6. Aí você multiplica essas matrizes e vai achar o T de V de B. Né? Ó, linha vezes coluna. Né? Uma matriz ó, de ordem 2, duas linhas e três colunas, multiplicando uma matriz 3 linhas e uma coluna. O produto delas, então, vai ter o quê? Duas linhas e uma coluna. Então, vai ser uma matriz com essa ordem aqui, ó. 2 por 1. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 dá menos 12, menos 12, 7 vezes 5 dá menos 35, vai ficar menos 47, 13 vezes 6, e aí aqui você já vai ter 6 vezes 6, 18, vai dar 78, né? Somando com menos 12 e menos 35, vai dar 31. E aqui agora a outra posição é essa aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes mais 14 vai dar 20. E 20 menos 12 vai dar 20 não, né? 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2 vai dar mais 14. Aqui, né? Aqui é 5, né, gente? Eu errei aqui, olha. Eu errei aqui em alguma conta aqui, tá, gente? Aqui é 13 e menos 5, né? 13 menos 2, não.
Aqui é menos 5, ó. Senão vai dar tudo errado aqui. E foi o único que eu não resolvi, né? Fui fazer de cabeça, daí eu errei. Olha só, então 13 menos 5. Aqui é menos 5. Vai ficar 3 vezes 2, 6. 6 mais 14, 20. E 20 menos 6 vezes 5, 30, né? 20 menos 30 vai dar menos 10, beleza? Então, a matriz de T de V em relação a B, que é o que ele queria, é essa matriz ali, ó. Então, gente, não tem nada de difícil. O que tem é muita conta. Tem que prestar atenção para não sair errando, né? Então, faz o cálculo, volta, se for preciso, né? E refaz as contas para não ter problema, tá bom? Como eu falei com vocês, pessoal, a prova, ela tem... Eu acho que ela tem 5 questões, acho não, né? Ela tem 5 questões, aí trabalha com essa questão de transformação linear. Uma das questões é VOF. E aí, na hora que for VOF, não é só colocar VOF não, tá, gente? Se for verdadeiro, você mostra, né, por que que é verdadeiro, e se for falso, você também mostra por que que é falso. Então, tem que justificar. E aí, no mais, está dentro, super dentro do que a gente está estudando e também do que a gente está fazendo de exercício, né? Aí, no dia 22, no sábado, que é sem ser esse sábado agora, o próximo, né? Na semana que vem, a gente não tem como fazer outro web, né? Tem um feriado na quinta, se eu não me engano, e eu não posso outros dias. Por isso que eu estou fazendo hoje meio passando mal por isso, que eu sabia que semana que vem ia agarrar. E aí, qualquer outra dúvida que vocês forem tendo, aí pode comunicar comigo pelo fórum lá, né? Se tiver algum exercício que não conseguiu fazer, alguma coisa do tipo. Tá bom? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer?